És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Quem é que não conhece essa canção de autoria de Caetano Veloso chamada Oração ao Tempo e cantada por ele em verso e prosa? A música abre alas para o tema do Roda de Conversa de hoje, que vai discutir o tempo integral. Ficar mais tempo na escola é a solução para melhorar a qualidade na educação? Na última campanha eleitoral, a escola em tempo integral foi a promessa de quase todos os candidatos. Mas como transformá-la em realidade? No Brasil, há várias experiências nesta área e até mesmo por isso o assunto tem gerado bastante discussão. Na maioria das escolas, o tempo integral foi implantado no modelo de contraturno, com prática de atividades esportivas, reforço escolar, artes e informática. Mas poucas crianças ainda são contempladas. Será este o melhor caminho para a implementação da escola em tempo integral no Brasil? Quais os desafios enfrentados pelos professores, gestores e familiares? Este é o tema do Roda de Conversa de hoje, que começa agora. E eu te convido a embarcar conosco nesse assunto. O Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob o ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizado pela Magistra, a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais. É uma parceria com a Assessoria de Comunicação Social. E participam hoje do nosso programa Verônica Branco. Ela é pós-doutora em Educação Integral pela Unirio e professora da Universidade Federal do Paraná. Participam também Alexandre Isaac, cientista social, pesquisador e líder de projetos do Centro de Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC, em São Paulo. Fechando o nosso trio de hoje, Juliana Sada, jornalista, editora, assistente do Centro de Referência em Educação Integral da Associação Cidade Escola Aprendiz, também de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa roda de conversa. E para começar o nosso programa, eu tenho uma pergunta assim bem básica. Mais tempo na escola para quê? É uma pergunta fundamental. Mais tempo na escola ele pode ser muito importante para garantir o desenvolvimento e para melhorar a educação no Brasil, mas só mais tempo não basta. A gente precisa pensar o que fazer nesse tempo, como qualificar esse tempo, para que a gente consiga ter mais oportunidades de desenvolver as crianças e adolescentes que estão na escola hoje. Posso, querida? Pode. A gente costuma dizer que essa questão do tempo é uma... falar de educação integral é como se fosse um contrassenso, ou um próprio pleonasmo. Toda educação deveria ser integral, né? Então, o adjetivo integral, que diz da educação, ele é praticamente um contrassenso. Toda educação deveria possibilitar o desenvolvimento integral. E por que a gente vocês começaram com a história do tempo? Porque a educação integral teve sempre muito vinculada à ampliação da jornada. E hoje a gente tem discutido que a ampliação do tempo ela é fundamental, mas por si só ela não é suficiente, né? Nós, do CEMPEC, da Fundação Itaú Social, a gente fez um trio ali dessa ampliação. Então, na verdade, a gente tem que ampliar tempos, espaços e conteúdos. E eu ainda coloco os sujeitos, né? Essa criança precisa de mais tempo, porque a gente precisa de mais tempo para ofertar tudo que ela precisa para se desenvolver. A gente precisa ampliar os espaços, não é só dentro da escola. Tem um grande amigo meu que fala que se você ficar 7, 8 horas num espaço é quase um sequestro, né? Nós não queremos sequestrar nossas crianças. A gente precisa ampliar o tempo, os espaços de aprendizagem, então não é só na escola, é na comunidade, nas organizações sociais, em outros equipamentos públicos. A gente precisa ampliar o currículo, porque se você ficar 8 horas ofertando a mesma coisa que você oferece em 4, né? Porque aí o menino não aprende em 4 horas, não aprende em 5, não aprende em 6, ele vai falar que ele que é um fracassado, né? Mas, na verdade, a gente tem que ampliar aquilo que a gente oferta para as nossas crianças e adolescentes. Abrir um leque de possibilidades. Como é que você, o que você sugere como ampliar esse tempo e as atividades? Como é que se daria? No começo, você chamou a atenção para a história das oficinas de socioeducativas, oficinas esportivas, de cultura, de ludicidade, né?
O currículo é sempre uma escolha, né? Ele revela uma concepção de mundo e de sociedade, o que você quer para o futuro, né? Quando eu escolho aquilo que eu quero ofertar para as crianças, eu estou dizendo, na verdade, aquilo que eu quero que ela seja no futuro, né? Então, se a gente escolhe 8 horas de português e matemática, a gente está dizendo que a gente quer no futuro crianças que saibam muito, sejam letradas, numeradas, né? Letramento e numeramento, mas a gente está dizendo que não quer que ela se desenvolva do ponto de vista da arte, da cultura, das modalidades esportivas, desenvolvimento do seu próprio corpo, desenvolvimento voltado para a ludicidade. Com outras potencialidades, né? O que você acha, Verônica, entrando na nossa Então, roda veja, aí? a ideia, né, de mais tempo para as crianças na escola tem a ver com aprender, né? O foco nosso é de que as crianças aprendam. E essa é uma questão que está muito encoberta quando a gente fala na questão de tempo. Por quê? Porque o tempo da escola, hoje, ainda é o tempo do professor. É o tempo do contrato de trabalho do professor, é o tempo que o professor escolhe para trabalhar, né? Eu quero dar os primeiros horários, os últimos horários. O aluno ainda não é o centro da escola. Então, estar na escola com a condição, com a possibilidade de aprender, é colocar a criança no centro da escola. Isso significa trazer as crianças para o mundo delas no século XXI. Dar a oportunidade de que elas sejam crianças, sejam jovens, né? Fazendo as atividades próprias da necessidade da criança e da necessidade do jovem, que não é estar atrás de uma carteira, repetindo, copiando, né? Se sentindo perdido, sem saber o que é aquilo que o professor fala, porque ele não partilha da mesma linguagem do professor, o professor faz um discurso, ele não pega nada, né? Então, veja, aprender tem a ver hoje, a concepção de aprender tem a ver com tempo. Não existe aprendizagem espontânea e nem imediata, ela é um processo. E as crianças vão vivenciando, vão experimentando, vão refletindo, e a aprendizagem é um resultado de todas essas experiências. Então, sem tempo, não tem como as crianças fazerem vivências e experiências na escola. Eu acho que, da maneira como você coloca, a mim me parece que é trazer um pouco não, bem mais um aluno para ser protagonista, né? Porque, no caso, como você coloca que o professor, na verdade, às vezes ele não fala a mesma língua, e a permanência desse menino por um tempo mais prolongado pode até enfadá-lo, né? Se não houver esse protagonismo dos alunos, é isso mesmo? Eu acho que se a proposta pedagógica não for diferenciada, não for sedutora, inclusive a gente tem discutido a ampliação da jornada para o ensino fundamental 2 e ensino médio. No ensino fundamental 1 ainda você consegue desenvolver propostas pedagógicas que são sedutoras para as crianças, né? Agora você chega na fase da adolescência, se você coloca um adolescente 7, 8 horas no mesmo espaço, ainda que com atividades diversificadas, com as necessidades que esses meninos e meninas têm, desenvolvimento físico, biológico, a questão da internet, todo mundo linkado com o mundo inteiro, né, internetificado, você está dando um tiro no pé na ideia da educação integral. Então, você precisa desenvolver cada vez mais propostas pedagógicas que sejam atraentes, sedutoras, para que os meninos participem delas. E tem que tirar a centralidade, eu vou falar uma coisa aqui que é quase criminosa, tirar a centralidade um pouco da escola. A centralidade está na criança e no adolescente, né? Na aprendizagem dele, no desenvolvimento dele. As escolas têm que aprender a abrir suas portas e conhecer suas comunidades, conversar com as organizações sociais, utilizar esses outros espaços. A gente estava conversando no almoço, né, que a escola é uma dessas instituições que, se viesse um cara do passado pro presente, ele diria, mudou tudo, mas a escola continua quase igualzinha, ela não funciona do mesmo tempo, do mesmo jeito, com os tempos recortados que a gente falava, né? 45 minutos para uma oficina, 50 minutos para uma aula, 1h30 para isso, os tempos recortados, como se ele não fosse contínuo, com o conhecimento engavetado, que eu brincava lá, o conhecimento, você até brigou comigo, não é o conhecimento, né? A informação, com a informação engavetada, com saberes engavetados em disciplinas. Então, agora é matemática, agora é português, agora é ciências, agora é esporte, agora é teatro, agora é brincadeira. Como se você não se desenvolvesse, né? Como se não pudéssemos trabalhar de maneira interdisciplinar. Tudo isolado, né? Tudo isolado. Sem os conteúdos soltos, sem nenhuma ligação com a realidade. Quer dizer, como se a matemática e a linguagem não estivessem no mundo. Se os jovens não soubessem, né, falar, se os jovens não soubessem se comunicar, é o contrário. A escola é que limita. A escola não quer o aluno conversando. Ela quer o aluno enfileirado, sentado um atrás do outro, quietinho, ouvindo o discurso do professor,
copiando, né? E alguma vez ele pode levantar a mão, o dedo e fazer uma pergunta. Fazer uma intervenção. Isso se o professor deixar, né? Porque ele tem que esperar a vez. Então, essa escola é muito tradicional. Essa escola ainda é a escola do século XVIII e do século XIX. Não é sequer a escola do século XX, porque o nosso grande mentor de educação integral, Anísio Teixeira, nos anos 60 do século XX, ele já descia a lenha, né? Nesta escola brasileira. Isso não existe em lugar nenhum. Claro, ele vinha do primeiro mundo, onde ele tinha feito as experiências dele, né? Nos Estados Unidos e na Europa, e ele via outras escolas, as crianças se mexendo, né? Nos anos 60, você tem Freinet andando com as crianças, fazendo a aula passeio, não era fechado na sala de aula. Então, ele via essas coisas acontecerem lá e aqui, a sala de aula fechada, com os alunos emudecidos e chamando isso de escola. E ele muito apropriadamente disse, não é possível reformar essa escola. Ela é muito anacrônica. Nós precisamos de uma nova escola, novos professores para essas crianças, né? Que tem tudo para se desenvolver e não encontram espaço nessa escola que está aí. Agora, Juliana, o Brasil possui várias experiências nessa área, né? Mas o Brasil é muito diverso. Será que o único modelo de tempo integral seria suficiente para abarcar o país inteiro? Eu não chamaria de único modelo, mas eu chamaria pontos estratégicos que todo mundo tem que olhar. E a gente observa isso muito nas experiências que a gente acompanha pelo Centro de Referências. Então, tem alguns pontos que vão tornar uma escola integral, ou ajudar a construir uma escola integral, que independem do contexto que ela está. Então, um deles, que a gente já falou aqui, é a centralidade do aluno. Então, olhar para o aluno, ver quais são as demandas dele enquanto indivíduo, enquanto sujeito da comunidade, da sociedade que ele vive. Qual que é a realidade que ele vive, como que a escola dialoga com isso e traz essas questões para ele debater, inclusive para gerar conhecimento para ajudar a realidade dele. Outro ponto que é um desafio para a construção de uma escola integral, de uma educação integral, é essa compartimentação dos saberes. Então, apesar da gente ser sujeitos únicos e inteiros, a gente divide a escola por saberes. Na realidade, a gente não funciona assim. Então, como fazer com que tudo que a gente estuda na escola dialogue entre si e faça sentido para a nossa realidade para além da escola, né? Você falou de que, por conta da nossa diversidade cultural, você encontra no cenário brasileiro eu chamaria de diferentes arranjos do que a gente está chamando de educação integral. Primeiro, fazer uma distinção de ampliação da jornada é diferente de educação integral. Isso já é uma discussão que já no campo acadêmico e já está superada. Né? Então, nesses diferentes arranjos, eu penso que você tem diferentes arranjos de gestão e você tem diferentes arranjos em propostas pedagógicas, né? Porque, por exemplo, você pega a Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo. Qual foi o arranjo institucional que eles conseguiram alcançar? Né? A Secretaria de Educação destinou mais recurso para aquilo que a gente chama de ampliação de jornada e educação integral, quando a proposta pedagógica é interessante. Então, ela recebe o recurso, ela tem esse recurso e ela convenia com organizações da sociedade que recebem essas crianças no chamado como contraturno. Eu tenho uma brincadeira que eu faço em todo lugar que eu vou, que eu quero mudar esse nome de contraturno para a favor do turno, né? Porque já chega de gente contra na área da educação, então a gente tem que ter um povo a favor, né? Então, o que eles fizeram? Eles conveniaram essas organizações, né? E essas organizações recebem recursos, contratam educadores sociais, que têm uma formação diferente dos professores. Então, são educadores sociais do campo da arte, da cultura, das brincadeiras, os brincantes, os pesquisadores das culturas populares, porque eles entendem que oferecer isso para as crianças é possibilitar um desenvolvimento integral. Então, do ponto de vista da gestão, eles contratam as organizações, essas organizações pegam as crianças nas escolas, a ideia de apropriação da cidade está colocada, então eles levam as crianças para outros espaços. Quando não tem, tudo bem. No começo, as diretoras falavam, vão tirar as crianças da escola, e depois se acontecer alguma coisa, eu sou processada, não sei o que lá. Foi difícil. É a parte da responsabilização. Da responsabilização. Mas tem uma parte que supera da responsabilização, que é a do direito. A do direito à cidade. Do direito a se sentir cidadão e pertencente àquele território. Mas nessa experiência que você conta, essa relação dentro e fora da escola, ela já está
consolidado, assim? Hoje você tem essa política já está há 3 anos na cidade de São Bernardo, mas eu falo porque nós do SEMPEC fizemos a assessoria para a implementação dessa política. Então, estou contando um pouco dos desafios que foram colocados naquela época. Né? Você tem códigos culturais muito diversos entre o mundo da escola e o mundo das organizações sociais. Sim. Né? Então chegava o cara lá com aquela bermuda, o brinco assim, um coisinho no nariz, que nem a companheira aqui, e aí falava, pô, mas esse cara é professor, esse cara é educador, eu aqui me formei tanto tempo na faculdade, eu fico com 30 moleques aqui, um atrás do outro, aí chega o outro, faz uma oficina de break, de hip hop, porque esse cara tem competência, ele sabe o que é uma intencionalidade pedagógica. Então você tinha o confronto entre 2 mundos. Eu brinco, que era como se fosse o europeu branco chegando vendo os indígenas, né? Um não sabia se o outro era humano, né? Isso é gente? Mas isso é gente? Impunha um pouco, né, o seu fazer e o seu saber. Esse estranhamento foi interessante, porque aí a escola sai um pouco da sua zona de conforto. Eu acho que o grande legado dessa ampliação da jornada e da educação integral é tirar a escola da zona de conforto, porque está no PNE, galera. Vai ter que aumentar até 2020 e tantos por cento de escolas, tanto por cento de criança. Isso vai tirar a escola da zona de conforto. E o que é tirar a escola da zona de conforto? Ela vai ter que repensar seus tempos, espaços e sujeitos. Legal. A gente vai voltar no próximo bloco, porque agora a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e vamos continuar nessa mesma linha, discutindo o nosso assunto de hoje, que é o tempo integral. E no próximo bloco, a gente vai conhecer uma experiência de educação em tempo integral em uma escola. Na Escola Estadual Menino Jesus de Praga, em Venda Nova. A gente volta já já, não saia daí.